Boa noite, meu nome é Débora e hoje eu vou apresentar o vídeo de cálculo 2, tópico sequências e séries. Definições. Uma sequência é uma lista ordenada de números e uma série é uma soma infinita dos termos de uma sequência. As somas parciais de uma série também formam uma sequência que pode convergir ou divergir. Sequências e séries são conceitos importantes em diversas áreas da matemática e suas aplicações. Em particular, veremos que muitas funções podem ser expressas como séries. A representação em séries de uma função possui papel importantíssimo na resolução de equações diferenciais. Elas resultam, por exemplo, nas famosas séries de Fourier. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico de duas sequências com limite tendendo a infinito, a n igual a L. Então, aqui nós temos um exemplo, que no fim do ano eu recebi o 13º, bonificação da empresa e também uma cotinha de participação dos lucros da empresa. Eu decidi que a melhor forma de guardar o dinheiro seria investir na poupança de um banco X. Considerando que uma série é uma soma infinita dos termos de uma sequência, a série utilizada para calcular os meses é somatório, quando n vai de 1 até menos infinito, de 1 dividido por 4n mais 1, multiplicado por 4n mais 5. Considerando que daqui a 95 meses minha filha se forma em medicina e o dinheiro será para pagar a formatura dela, qual seria a porcentagem de rendimento mediante a esta série? Então, aqui nós vamos expandir esse quociente em frações parciais, ou seja, nós vamos escrever esse quociente como sendo uma certa constante. Uma certa constante A sobre, dividido, no caso, 4n mais 1, mais B, 4n mais 5. Aqui, no caso, nós dissipamos esse termo geral, primeiro termo. Por que nós fizemos isso? Porque fazendo isso, será mais fácil de tratar esse termo geral. Como vamos fazer? Um denominador comum a estes dois é dado pelo produto entre eles. Então, esse produto é dividido pelo primeiro, que vai dar A multiplicado a 4n mais 5, mais B multiplicado a 4n mais 1, que é dividido por 4n mais 1, que multiplica 4n mais 5. Aqui tem um parêntese. No caso, vai dar esse produto. Efetuamos todas as operações e usamos as propriedades distributivas. Abrimos as contas e o que vamos fazer agora é colocar as potências de n em evidência. No caso, só tem n na potência de 1 e na potência de 0. Então, colocamos em evidências. Fazendo isso, chegamos à conclusão de que este quociente dará n, que multiplica 4a mais 4b, mais 5a mais b, que no caso a gente só copiou aqui 4n mais 1, que multiplicado por 4n mais 5. Então, vejamos que estão duas frações de n que são iguais, visto que o denominador é o mesmo, contudo, seus numeradores são iguais também, mas é como se fosse um polinômio na variável n. Por esse motivo, esses polinômios que estão nos numeradores são iguais, ou seja, 4a mais 4b tem que ser igual a 0, e 5a mais b tem que ser igual a 1. Temos um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Resolvendo, obteremos que A tem que ser igual a 1/4 e B tem que ser igual a negativo 1/4. Então, o que queremos, na verdade, é obter o valor desta série e saber se ela converge ou diverge, ok? Vamos chamar esse n a sequência das somas parciais associadas a esse S da série. Lembrando que a série, cujo termo geral é esse,
é exatamente a mesma série cujo termo geral é esse, pois os termos gerais são iguais. Então, vejamos que S0 será a soma dessas expressões quando n é igual a zero, que aqui no caso dará 1 sobre 4, 1 menos 1 quinto. E aqui, considerando o S1, que no caso é o somatório de S0, mais essa expressão. Quando n é igual a 1. Lembrando que S0 é dado por esta expressão, que é 1 menos 1 quinto. Quando substituímos colocando 1 quarto em evidência, temos 1 quarto que multiplica 1 quarto, que multiplica 1 menos 1 quinto, mais 1 quinto menos 1 nono. Cancelando 1 quinto com 1 quinto, e o que sobra é 1 quarto menos 1 menos 1 nono. Aqui o S2 será a somatória do S1 mais aquela expressão do início, que no caso seria essa, mais essa expressão do início, quando n é igual a 2. Já colocando 1 quarto em evidência, teremos 1 nono menos 1 trezeavos, aqui igual a 1 quarto, né? 1 menos 1 nono mais 1 nono, aqui nós vamos cancelar esse 1 nono, né? E o que sobra é 1 quarto de 1 menos 1 trezeavos. E aqui no caso S3 é a mesma coisa dos demais, né? Vai somando, no caso S2, que no caso seria 1 quarto menos 1 trezeavos, no caso aqui é 1 menos 1 trezeavos, e no caso aqui o que seria cortado seria 1 trezeavos, né? Que aqui o resultado seria 1 quarto, 1 menos 17 avos. Então, aqui no caso é fácil perceber que Sn se escreve como sendo 1 quarto de 1 menos 1 sobre 4n mais 5. Por quê? Esse termo que está sobrevivendo no final é justamente esse termo inicial. No caso, seria esse termo aqui, que é 1 sobre 4n mais 5. Por isso eu sei que 4n mais 5, né, no caso. Estendendo de acordo, né, porque quando o n for igual a 1, a gente substitui aqui, ó, 4n mais 5 vai ser, no caso, 9, substituindo o 1 aqui. Aí vai ficar 1 nono. Conferindo aqui, no caso, o primeiro, né, S1, deu 1 nono. E quando n for igual a 2, né, aqui vai ser 4 vezes 2 mais 5, que no caso vai dar 8 mais 5, 1 trezeavos. Conferindo aqui, deu 1 trezeavos, que no caso tá mudando só o final aqui. Então, quando n for igual a 3, né, a gente vai substituir aqui 4 vezes 3,
que vai dar 12 mais 5, que no caso vai dar 1/17, que conferindo aqui dá o mesmo. Então, ou seja, o que vai mudar vai ser só o finalzinho aqui. Então, realmente está correto, chegando à conclusão que o somatório será convergente desde que o limite das sequências das somas parciais, que é o limite de Sn igual a 1/4, 1 menos 1, 4n mais 5, exista, né? Então, aqui, quando n vai para infinito, esta parcela converge para zero. Portanto, Sn igual a 1/4, 1 menos 1, 4n mais 5, converge para 1/4, sendo convergente exatamente 1/4. Então, aqui no caso, o exercício, né, nos pediu o quê? Que a gente considere que daqui a 95 meses, né? Então, o que nós queremos saber? Qual que seria, no caso, o rendimento mediante esses 95 meses. Então, aqui calculando, né? S95, a gente usou a mesma formulazinha que a gente achou aqui, no caso, né? Então, S95 igual a 1/4, 1 menos 1 sobre 4 vezes 95 mais 5, no caso, dá 1/4, 1 menos 1 sobre 385, resolvendo isso daqui, né? Eu simplifiquei para ficar mais fácil a gente ter um resultado palpável, então 1/4 vezes 384 dividido por 385 igual a 96 sobre 385. Mas, o que seria, no caso, esse resultado, né? Porque se fosse normalmente com a poupança mesmo, renderia um pouquinho mais. Mas são só valores hipotéticos aí, só para mostrar, no caso, meu conhecimento. Essas são as referências e muito obrigada e boa